Oi pessoal, bom, resolvi fazer esse vídeo aqui de forma resumida, o mais sucinta possível, para não ficar desgastante, não ficar cansativa. Mas a ideia aqui foi basicamente fazer uma compilação de dados para que a gente consiga entender quais são as áreas do Brasil que sejam zonas seguras ou que, de uma certa forma, tenham menos problemas, né? Então não é nada muito técnico. A forma que eu fiz essa pesquisa inicialmente foi para mim e eu estou simplesmente repassando aqui para vocês o trabalho que eu fiz, tá? Bom, aqui então quais são os locais onde não devemos estar? Eu acho que é o primeiro ponto a entender antes de a gente querer saber aonde estar, aonde não estar, né? E eu precisei partir de algum ponto, partindo pelo ponto da onde o Dr. Afonso fez o último vídeo dele, o P20. Eu pego aqui pelo mapa de relevo do Brasil, onde aqui mostra essas áreas mais marrom e alaranjadas como sendo os pontos mais altos do país, tá? Aqui, aplicando aquela área de inundação que o Dr. Afonso já passou no vídeo, eu acho importante considerar isso, até porque se um bloco grande cai realmente, como ele disse, um tsunami, um alagamento que vem do norte vai ser bem complicado. Então, áreas muito baixas, fora de questão. E aqui a gente acaba tendo uma área mais central do Brasil, como sendo um ponto de início desse estudo. Infelizmente, essas outras áreas alagadas eu desconsidero. Eu sou de São Paulo, mas mais para frente a gente vai ver que São Paulo também não acredito ser uma opção, ok? Então aqui eu também considerei algumas áreas que são muito propensas a grandes incêndios, né? Então eu acabei tirando essa área mais alaranjada, como foi mostrado anteriormente, é a área mais livre dessas inundações. E essas áreas onde tem o fogo são áreas que eu também considero bastante preocupantes, né? Como uma área que é o litoral da Serra do Mar, no Pará, são já ainda Amazônia, eu acho bastante complicado, então eu tirei, até porque os incêndios, como a gente vê aqui, imagens de Portugal e Califórnia, um incêndio dessas proporções, ele chega a uma temperatura de até 600 graus. Então a gente está perto de uma área dessa, realmente não vai ser bacana, ok? Então, dessa área territorial considerada seca, né? Mais uma vez aqui só para ilustrar. Partindo desse ponto, eu pego o primeiro mapa, que são as linhas de transmissão de energia, e eu começo a sobrepor esse mapa em relação ao mapa anterior, tá? Então aqui a gente vê, eu coloquei linhas finas para ficar melhor de visualizando com as sobreposições. Então aqui a gente vê que o Brasil tem uma área sul-sudeste e aqui um pouquinho do centro são áreas com bastante linhas. Então é para se tomar cuidado. Eu vou seguir para a gente ir sobrepondo os mapas, tá? Após isso, eu inseri aqui as crateras, como o próprio Dr. Afonso colocou, com a questão da reincidência de uma ejeção de plasma. Então são crateras muito grandes e crateras que a gente pode considerar como bastante preocupantes, como por exemplo a 3 aqui, que é colado com a cidade de São Paulo, em Parelheiros, né?
e nós temos no sul também Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui também são crateras grandes, como a gente vai ver aqui, né? Olha essa São Paulo aqui, Colônia, Vargem Grande, é enorme, tem cidade, né? A do Maranhão também, né? Cratera de filme. E a gente não pode considerar só isso, então já coloquei, e também, inicialmente aqui, eu também já incluí a usina nuclear de Angra, que também acaba fazendo um estrago muito grande para toda essa região num raio considerável. Então, seguindo, eu também já considerei uma coisa que eu não tinha ouvido falar em nenhum vídeo sobre o assunto, que são as instalações e depósitos de urânio. A gente tem aqui em azul depósitos de urânio, porém em laranja as instalações de urânio que em um acidente podemos considerar também como um agravante sério, tá? Então, indo para o mapa, inserir os depósitos de urânio dentro dessa zona mais seca, ok? Passando para o próximo, vamos inserir aqui a área das principais falhas quaternárias, que são falhas mais recentes também, onde vão ter mais atividades, independente do Brasil não ser uma área de terremotos fortes, mas tem terremotos. E aqui o lineamento transbrasiliano que corta o Brasil. Esse mapa é um mapa simplificado, porque a hora que se pega um mapa mais detalhado, dá para ver que o solo brasileiro, por mais que seja o meio de uma placa, ele é completamente fissurado, né? Mas as áreas mais preocupantes aqui é Nordeste e Sudeste, são áreas muito complicadas, e dá para a gente ver aqui também tem a linha Goiás-Tocantins, né? Então aqui eu sobrepondo no mapa, nós vemos que a área Nordeste já começa a ficar chata também, Sul, Sudeste vai só acumulando cada vez mais coisas, e nós temos aqui o lineamento transbrasiliano que corta o Brasil de sudoeste ao norte, e a pior área, a pior faixa é o noroeste de Goiás com o sul de Tocantins, onde tem as maiores incidências, como o vídeo P20 já demonstrou. Incluir também mapa dos gasodutos, que no evento que se espera vai ser um complicador, vai ser um problema seríssimo de explosões e queimadas, né, e grandes incêndios. Então, as linhas em amarelo eu não considerei porque estão em estudo, então eu deixei de fora. E essa imagem mostra as áreas onde tem ou exploração ou são áreas exploráveis, e também incluindo essas áreas em azul, mais transparente, que são as bacias sedimentares, né? Que mais para frente a gente vai ver também que tem um complicador de outros tipos de gases. Ok? Então, incluir aqui com essa linha branca, cinza clara, os gasodutos que nós temos hoje. Seguindo, nós temos também os oleodutos. E aí a gente já vê uma malha bem grande de oleoduto, basicamente da Petrobras, se não me engano, só da Petrobras, acho que é monopólio, né? E aqui dá para a gente ver, inclusive, que região sul-sudeste são as regiões mais complicadas. Quando a gente vai acumulando isso tudo, começa a virar uma coxa de retalhos não muito agradável, certo? Seguindo, eu incluí as grandes áreas de embasamento, que é o solo mais
mais duro, né? Onde o solo duro está mais próximo à superfície, e o restante dessas áreas são as bacias sedimentares, independente de ter rochas duras também mais baixo, mas provavelmente são áreas com camadas de terra superficial maiores, né? Mais espessas. Aqui também eu fiz dentro dessas bacias sedimentares, eu estou incluindo prováveis reservas de óleos não convencionais, que eu vou mostrar na próxima imagem. Então, também passam a ser áreas não muito agradáveis. Ok? Então, aqui, olha onde eu peguei. Aqui, nós podemos ver em cinza claro, são áreas de embasamento, que são áreas onde não tem nenhum tipo de extração de gases, de petróleo, nada. E aqui as bacias sedimentares com os tipos de recursos não convencionais, né, como o metano, carvão aqui, o metano que é muito preocupante também nesse ponto. Aqui outra imagem com as áreas com chance de descoberta de petróleo e gás. Então nós temos aqui também, eu acho que essa região sul aqui está bem chata, né? Essa região nordeste também, aqui acima aqui da Bahia, já também não é uma região muito legal, pensando nesse ponto. E aqui é um mapa onde eu só quero mostrar que quando é feita uma análise, uma pesquisa geológica ou geomorfológica, é muito mais detalhado e não dá para a gente simplesmente taxar, olha, aqui é o melhor solo, mas o que dá para ser feito é ter uma noção melhor, né? E aí em cada ponto que se escolha pode ser feito um estudo mais aprofundado, mas de uma forma geral é isso daí. Aqui de novo a gente vê, né, essas áreas de embasamento dos terrenos pré-cambrianos, que eu julgo serem áreas melhores nesse ponto geológico, e o mais claro, as bacias sedimentares, né? E aqui é um mapa de 2008, já meio um tanto defasado, de oleodutos e gasodutos. A partir dessa compilação que eu fiz, a gente acaba tendo uma noção do que seriam áreas mais limpas, né? Dentre tudo isso. E aqui eu considero essas áreas em branco como as melhores áreas. Então a gente tem aqui uma parte do Maranhão, a área central do Brasil, que está sob um embasamento maior também, mais aflorado, o sul da Bahia, né? Então acho que são as três grandes áreas aqui que eu acabei conseguindo definir. Me anima muito a questão das chapadas, né? Então aqui nós temos 5 principais chapadas no Brasil, e aqui nomeando elas, né? Mais ao norte aqui nós temos a do Araripe, das Mesas, e as que eu mais gosto, Diamantina, Veadeiros e Guimarães. Tá? Araripe e Chapada das Mesas eu desconsidero pela Chapada do Araripe. Tá nessa região nordeste onde tem muitas falhas geológicas, muitos lineamentos aqui que eu considero como sendo complicados, e a B também, próxima à cratera, próximo a lineamento, e para mim está fora. Então eu fico com essas 3 chapadas, que aqui a gente pode entender, pode ver aqui, visualizar o tipo de formação, né? Então essas áreas mais altas, elas têm as rochas mais afloradas. No caso da Chapada dos Veadeiros, tem uma grande quantidade de água, que é o lugar que eu mais conheço e é o de minha preferência. Mas aqui a gente vê que
fica muito claro que a vegetação ela é mais perene, ela é menor, mais baixa, né? E o solo também ele acaba sendo mais raso, né? E a gente já tem mais aflorado as rochas. Então é um ponto muito positivo. Em relação à vegetação, dentro dessa possibilidade dessas áreas em branco, nós temos aqui o Cerrado e a Caatinga. A Caatinga eu acho muito pobre, eu acho um solo muito pobre, muito difícil de se buscar uma permanência maior. Já o Cerrado é um solo não tão rico também, mas ainda tem uma fauna melhor, tem, né, como eu disse, tem bastante recurso hídrico. Então eu ainda fico aqui, você vê que o norte de Goiás, noroeste de Goiás e o sul do Tocantins aqui são as minhas áreas de preferência, né? Porque o Cerrado, aqui a gente vê que o ideal é a gente buscar área com uma menor camada de matéria orgânica, até por conta da liquefação, e aonde tiver rocha pouco alterada ou sedimentos muito antigos e duros, ou até a rocha-mãe, de uma certa forma, a gente está mais protegido, né? Então aqui a gente pode ver à direita, embaixo, que as formações campestres aqui acabam sendo os melhores lugares, que na verdade é isso daqui que a gente vê em relação às chapadas, ok? Porque o solo baixo, como o Dr. Afonso já explicou, essas são imagens de solos liquefeitos, e essa de cima, que é mais impactante, é a do terremoto da Indonésia de 2018. Então eu vou colocar um vídeo logo agora, após, e tem uns 20, 30 segundos que dá para visualizar esse acontecimento aqui, que é bem chocante. Eu imagino isso em escala global, ou escala mundial, né? Melhor dizendo, quais seriam as consequências, como o Dr. Afonso já disse. Passando aqui dois lugares que para se considerar como uma possibilidade, mas também existem problemas muito consideráveis, como foi exposto Serras Gaúchas e Campos do Jordão. Eu vejo questão de clima muito frio, você tem vegetações mais densas. No caso de Campos do Jordão, que eu conheço bem, porque sou próximo, tem a questão do solo ser muito grosso, né? Então a gente tem realmente esse solo sedimentar e tem muita erosão nessa região. Então eu acho um complicador, e a cidade ela já está razoavelmente bem espalhada. Eu sou daqui de perto, não considero um bom lugar. Em contrapartida também a gente tem aqui no Brasil inúmeras serras, né? Dá para escolher, mas aí teria que ser um estudo pontual de cada uma dessas regiões, e acho que fica a cargo de cada um, tá? Voltando, então, eu acredito que a área do Cerrado, região nordeste de Goiás, seja a melhor região em questão de topografia, questão de recursos hídricos, questão de vegetação, de uma forma geral, questão de solo. Então eu acredito que seja o melhor ponto do Brasil para se estar, ok? Eu tinha pensado em fazer um único vídeo, mas para não ficar tão extenso, eu vou fazer uma parte 2, que aí é onde entra o meu conhecimento mais técnico,
né, pois sou arquiteto, construtor e sou estudante de biomedicina também. E, então aqui, basicamente, esse próximo vídeo que eu quero fazer é baseado nesses dois itens aqui, de como adequar a minha casa para uma inversão do campo magnético e quanto gasta para isso. Né? Então, assim, eu não tenho dinheiro, não posso sair de casa, tenho que ficar aqui, quanto eu preciso para transformar a minha casa, sem fazer um carnaval, mas para transformar a minha casa para que ela seja o mais segura possível. Tecnicamente tem como fazer isso sem grandes gastos. Ou então, para quem pudesse se planejar um pouco mais, como criar um abrigo para minha família, quanto custa e se dá para fazer com pouco dinheiro, dá para fazer com pouco dinheiro. É só uma questão de prioridades, de se ajustar essas prioridades, ok? Então aqui, basicamente, o que eu vou focar, na verdade, é na proteção contra o plasma, na proteção contra a liquefação do solo, proteção contra terremoto, contra a despressurização da atmosfera, que eu acho que é seríssimo também, principalmente se você fizer um abrigo, né? O abrigo ele acaba sendo numa despressurização externa, o seu abrigo fica pressurizado, então é bem complicado, mas é muito simples de resolver. A gente também precisa pensar em duas formas de sobrevivência, né? Além daquela mochila inicial, né, de sobrevivência imediata que o Dr. Afonso colocou, a gente tem que ter um planejamento de sobrevivência inicial pelos primeiros de 3 a 7 dias, que é o momento crítico, né, em relação à alimentação, a cuidados médicos, enfim. É uma sobrevivência mais imediata que tem que ter itens para o primeiro momento. Uma sobrevivência já para 6 meses, 2 anos, e a partir daí, se você conseguiu sobreviver por 2 anos, você sobrevive, né, pelo tempo que for necessário. Então, porque aí com isso já vai incluir a questão de tratamento de água, o tratamento de ar, se necessário, né, tratamento de esgoto também, não coloquei aqui, mas também é uma outra questão. A gente não consegue viver sem a energia, então precisa ter energia de baixo custo e não ser solar, porque se por um acaso, como é previsto, né, se nós tivermos aí os grandes vulcões entrando em erupção, eu não vejo a menor possibilidade de, nos primeiros anos, pelo menos, ter sol incidindo diretamente. Né? Então, quais são as formas que a gente pode gerar energia com baixo custo para que a gente não volte diretamente, instantaneamente para a idade da pedra? Legal? E a questão de saúde, né? O meu foco na biomedicina e também com todas as pesquisas e estudos que eu faço já há alguns anos, é para realmente ter um sistema de tratamento de saúde de baixo custo. E que você não precisa ser um médico formal, especializado, para que você trate dos mais diversos problemas que você tenha em relação a vírus, bactérias, parasitas e enfim. Ok? Então, essa parte 2 é que eu julgo a mais importante. A parte 1 foi mais um compilado, mais uma sobreposição desses itens que são importantes. Ok? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado e muito obrigado.